Olá, quarto ano! Estamos iniciando mais uma aula e na disciplina de Geometria nós vamos estar conhecendo um pouco mais sobre unidades de medidas de massa. Anteriormente, nas aulas passadas, nós já havíamos estudado medidas de capacidade, o litro e o mililitro. E agora vocês vão estar retomando um assunto que nós já vimos no início do ano, que é o quilograma, o grama e a tonelada, certo? Então, prestem bastante atenção na aula, peguem o livrinho de vocês no módulo 4, na disciplina de Geometria, e vamos dar início. A unidade de medida, massa, consiste em determinar a matéria que um corpo possui. Quando nos referimos à massa, trabalhamos com unidades chamadas gramas, representadas pela letra G, quilogramas e miligramas mg, e também a tonelada, que é representada pela letra T. Grama e quilograma. Quando necessitamos comprar carne, verduras, frutas, legumes, arroz, açúcar e outros produtos, utilizamos as medidas de massa, como o grama e o quilograma. O grama é a principal medida de massa existente. As medidas maiores são chamadas de múltiplos e as menores submúltiplos. 1 quilo tem 1000 gramas, 1000 gramas tem 1 quilo. Quando estamos fazendo referência a pesos muito grandes, como cargas de caminhões, de trens, de navios e de aviões, utilizamos a tonelada, representada pela letra T. A tonelada é igual a 1000 quilogramas. O instrumento utilizado para medir a massa é a balança. Existem vários tipos de balança. Observem aqui alguns exemplos de balanças. No livro de vocês, pessoal, ele vai trazer, vai te explicar aí o que é o quilograma e a tonelada. Essas duas unidades de medida, elas são padronizadas. A tonelada, por exemplo, é utilizada para expressar grandes massas, como a de um elefante africano. Então, não esqueçam, a tonelada é maior do que o quilo. Quando o quilo completa 1000 quilos, eu tenho aí uma tonelada. Então, um exemplo de algo que tem a massa, uma massa bem grande, ou seja, o peso muito elevado, é o elefante africano, que é o maior mamífero terrestre, podendo atingir aí uma massa de aproximadamente 6 toneladas. Esse animal consome diariamente até 225 quilos de folhas de plantas e árvores. Outra unidade de medida de massa padronizada é o grama, que é bastante utilizada. Geralmente utilizada para expressar pequenas massas, como a de um arara azul, que pode atingir uma massa de 940 gramas. Aí ele traz o exemplo da arara, uma imagem. Número 1. Quais unidades de medida de massa padronizadas foram apresentadas? Aqui no livro ele traz 3 unidades de medidas de massa, que vocês vão colocar. A tonelada, representada pela letra T, que é a que tem o peso mais elevado, é usada para representar corpos com a massa muito elevada, ou seja, que tem um peso muito alto. O quilograma, que é representado pela letra KG, e a grama, que é representado pela letra G. Observe algumas equivalências entre essas unidades de medida de massa. Uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. E 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Cite outras situações em que utilizamos a tonelada, o quilograma e o grama. Bom, eu posso citar como exemplo para a tonelada o peso de um caminhão. O caminhão é pesado, então, para medir a massa desse caminhão, a unidade de medida de massa que vamos utilizar é a tonelada, porque com certeza o peso de um caminhão passa de 1000 quilogramas. Para representar aí o quilograma, eu posso usar o peso de uma pessoa. 75 quilogramas, peso de uma pessoa, peso de uma criança, 25 quilogramas. E o grama, que já é o peso menor, eu uso o pacote, por exemplo, de café, O pacote de café, ele não passa de 1000 gramas, ou seja, de 1 quilo. Turminha, vocês têm uma atividade aí da página 157 a 159, do 1 ao 6. Na questão 1, ele traz aí um dicionário. Esse dicionário pesa, ele tem a massa. A massa significa o peso do objeto ou do corpo. Então, a massa desse dicionário é 1180
gramas. O Gzinho representa o gramas. Aí ele quer que vocês marquem aí que a massa desse dicionário é menor do que 1 quilograma? É igual a 1 quilograma? Ou é maior do que 1 quilograma? Lembrando que 1 quilograma tem 1000 gramas. Se passar de 1000, tem mais do que 1 quilo. Se for menos de 1000, tem menos de 1 quilo, ok? Número 2. Circule a medida que melhor representa a massa de cada objeto. Então, ele tem aí uma carreta e tem as 3 opções embaixo que vocês vão circular. Qual a que vocês acham, né, que é mais adequada para representar a massa dessa carreta, o peso dessa carreta? É 4.000 gramas, 400 quilos ou 40 toneladas? O celular, 136 gramas, 1,36 quilogramas ou 0,136 toneladas. Aí vocês vão circular. Temos também a motocicleta, que vocês estão vendo aí as 3 opções, vocês vão circular qual que vocês acham que é o peso dessa moto. Temos também a bicicleta, que vocês também vão estar circulando o peso que vocês acham que tem a bicicleta. 3. Observe as medidas de massa indicadas nas fichas. Temos aí 14.318 gramas, 7 toneladas, 824 quilogramas, 305 gramas, 4,25 gramas e 5.543 quilogramas. Letra A. Quais dessas medidas são menores do que 1 quilograma, ou seja, que tem menos de 1000 gramas? Aí vocês vão colocar. Maiores do que 1 quilograma e menores do que 1 tonelada? Quais dessas fichas tem mais de 1 quilograma, ou seja, tem mais de 1000 gramas e menos que 1 tonelada? E quais delas são maiores do que 1 tonelada? Qual dessas fichas aqui tem mais de 1 tonelada? E letra B, organize essas medidas em ordem crescente, ou seja, vocês vão colocar do menor para o maior. Então, tenho aí, ó, o menor peso que tem aí nas fichas é 4,25 gramas, seguido de 305 gramas, depois 14.318 gramas, seguida, né? Vocês viram que as 3 primeiras são os gramas, ou seja, os menores pesos. Depois vem o quilograma, que é 824, depois 5.543 quilogramas e por último a tonelada, que é o peso maior, que passa de 1000 quilogramas, que é as 7 toneladas que tem aí. 4. Observe a massa indicada nas balanças. Vocês têm aí as balanças A, B e C, tá? O abacaxi pesa 645 gramas, a banana 500 gramas, ou seja, meio quilo, tá, galerinha? 1 quilograma é 1000, 500 gramas é meio quilograma, ou seja, meio quilo. E a maçã 112 gramas. Letra A. Em quais balanças a massa indicada é maior do que meio quilograma? Lembrando que meio quilograma é a mesma coisa que meio quilo, ou seja, é a balança aí com a banana que tem 500 gramas, ou seja, meio quilo. Então, vocês vão dizer quais das balanças tem mais do que meio quilo. É a letra A ou C? E quais delas, né? Qual delas, aliás, é menor do que meio quilo? É a letra A ou C? Letra B. Ao adicionar as massas indicadas nas balanças A e C, obtemos mais ou menos de 1 quilo. O que vocês vão fazer? Vocês vão somar os valores, né, das unidades de massa aí do abacaxi e da maçã. Vocês vão somar 645 mais 112. Vocês vão encontrar um resultado. Se esse resultado for maior do que 1000, essas somas aí, pessoal, elas têm mais do que 1 quilo. Se der menos de 1000, tem menos de 1 quilo. Aí vocês respondem. 5. Determine a massa da caixa verde, sabendo que as caixas de mesma cor têm massas iguais. Bom, pessoal, o que vocês vão fazer aqui? As balanças, elas estão equilibradas, ok? Então, cada lado tem o mesmo peso. Então, significa que esse cubinho vermelho tem 10 quilos, ok? Já o cubinho azul tem 8 quilos. Agora, ele quer saber qual é o peso dessa caixa verde.
Então, o que vocês vão fazer? Vocês estão vendo que tem 3 cubinhos azuis. Então, vocês vão multiplicar 8, que é o valor do cubinho azul, vezes 3. 8 vezes 3, aí vocês vão somar. 8 vezes 3, aí vocês vão multiplicar. E em seguida, vocês vão multiplicar, né, o 2, porque são 2 cubinhos vermelhos, vezes 10. Ou 10 vezes 2. 10 vezes 2. O 8 vezes 3 vai dar 24. E o 10 vezes 2 vai dar 20. Aí vocês vão somar 24 mais 20. Ao somar e encontrar o resultado, esse resultado vai ser o peso dessa caixa verde. Sexta e última questão. Prestem bastante atenção na explicação, tá? Observem essas balanças e determinem a massa de cada objeto, tá? A primeira balança tem o notebook, o caderno e o estojo. O peso dos 3 dá 1.970 gramas. Na segunda balança, só tem o notebook e o estojo, que dá 1.780 gramas. Já na última balança, tem o caderno e o notebook, que pesam 1.890 gramas, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa determinar o peso de cada uma. Então, vocês precisam fazer aí, pessoal, algumas subtrações. Então, para determinar o peso do caderno, vocês têm que subtrair 1.970, que é o peso total, menos 1.780, que é o peso do notebook e do estojo. Aí, vocês vão encontrar uma resposta. Essa resposta é o peso do caderno. Aí, vocês colocam aqui embaixo, no quadrinho do caderno, certo? Para saber o peso do estojo, vocês vão pegar o 1.970 e subtrair por 1.890, ok? Pega o 1.970, que é o peso total, menos o peso do caderno e do notebook, que é 1.890. Aí vocês vão encontrar outro resultado e vão colocar aí no pezinho do estojo. Por último, para saber o peso do notebook, vocês vão subtrair 1.780 menos 80. Aí vocês vão encontrar o peso do notebook. É fácil, pessoal. É uma subtração. Que tal a gente relembrar, né? Uma subtração que a gente fez há alguns meses atrás. Então, vocês fazem os cálculos aí no cantinho e depois colocam as respostas de cada objeto. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês consigam fazer a atividade e a gente se encontra na próxima. Bons estudos!